O salão inteiro silenciou como quem segura a respiração diante de um animal ferido. As luzes caíam em cascata sobre vestidos caros e sapatos polidos. Taças de champanhe tilintavam num compasso suave. No centro, sob um holofote discreto, Lee Yun-chou sorriu com a precisão de quem conhece o poder da palavra. Ele não anunciou uma coleção de sucesso, nem uma colaboração inesperada. Ergueu a voz para julgar, e a sentença atingiu Xiaoxi como um tapa. Isso aqui é um evento para profissionais, disse ele com aquele tom calmo que sempre desmontava quem não sabia se defender. Não para, vendedoras de mercado. A frase foi breve, o desprezo meticuloso. Os camaradas ao redor riram, um riso largo que se espalhou como pólvora. Murmúrios, olhares. Xiaoxi sentiu os olhos de cada convidado vasculhando sua roupa simples, percorrendo as mãos calejadas, registrando a impossibilidade dela estar ali. No rosto dela se formou um sorriso pequeno. Não de orgulho, mas de constrangimento que queria desaparecer. A multidão, faminta por espetáculo, devorou a cena. Na plateia, as vozes das rivais sussurravam. Yang Xiaoxin encostou o queixo na palma da mão, com ar de desprezo estudado. Dong seguiu o roteiro. Um comentário ácido, um suspiro de superioridade. A humilhação foi cartesianamente construída para que ninguém sentisse pena. Apenas confirmação de uma hierarquia que Lee Yun-chou estabelecia com palavras. Ela sabia exatamente de onde vinha aquele desprezo. Ninguém esqueceria a mercearia de peixe à beira do cais, a banca improvisada que sustentara uma família inteira. Era uma evidência contra ela em um mundo que compra identidade com facilidade. O passado pobre colava como lama. Mas havia algo maior que o asco naquele momento. Havia a sensação, profunda, de que aquilo não seria o fim. Depois daquela noite, Xiaoxi desapareceu. Não foi um sumiço dramático, com adeuses ou bilhetes. Foi um rasgo no tecido da cidade. Ela deixou o emprego, vendeu o pouco que tinha, fechou a porta e foi embora enquanto conversas e notas de rodapé a tornavam história curta. Dali em diante, a imprensa a tratou como um pé de página que se perdeu no excesso de notícias. Lee Yun-chou retomou suas atividades, promovido por sua própria verve. A Vita Design continuou a aplaudir suas linhas. As rivais trocaram sorrisos coniventes, e o mercado de peixe sem a voz dela ficou um pouco mais silencioso. Os anos que se seguiram foram contados em pequenos sinais. Uma conta bancária que crescia, sem explicações públicas, telefonemas bloqueados, um endereço novo, estrangeiro, onde ninguém puxou o fio que ligasse a antiga vendedora, a mulher que surgia agora de listas de convidados e fotos de capa de revista. 3 anos. 3 minutos para quem olhava de fora. Uma eternidade para quem vivia dentro do silêncio. Quando a cidade já quase esquecera o nome dela, o nome reapareceu travestido. Não mais Xiaoxi, a moça que empacotava peixe com as mãos enrugadas. Agora ela era apontada por uma família, murmurada em corredores de poder. Dong Fangxi. O sobrenome pesava como um brasão, e ao lado dele, 3 nomes emergiam como pilares. Dongfang Yan, Dongfang Chan, Dongfang Chen, cada qual ocupado, poderoso, estabelecido. O mundo que a rejeitara respirou fundo, mas não como antes. Agora a sensação era de que algo se reequilibrava. Por trás do rebatismo não havia artimanha mística. Havia documentos, registros, nomes que se encaixavam como peças de um quebra-cabeça, e havia alianças. Às vezes a justiça chega com burocracia e contas em banco e não com trovão. Mas também havia outra coisa. Método. Xiaoxi, em seu recanto longe da cidade, não apenas esperou pela sorte, estudou possibilidades. Ela leu trajetórias, analisou enredos, viu como as histórias do mundo eram contadas e quem as escrevia. Fez dos livros uma oficina e da estratégia uma arma. Havia nas suas leituras algo que ela chamava de o sistema. Não uma entidade com rosto, mas uma sensação, uma arquitetura de convenções que ditava quem virava herói e quem era esquecido. Em noites longas, acompanhada por uma xícara de chá que esfriava de forma previsível, ela falava com esse sistema,
como se conversasse com um velho roteirista. Você sempre faz a mesma cena. Coloca a pobre no chão, revira as câmeras, espalha o ridículo. E depois, você deixa todo mundo satisfeitos com a senha do seu roteiro. Mas eu aprendi as suas falhas. Eu sei quando você cede. Era uma conversinha meio irônica, meio desafiadora. Às vezes o sistema respondia em silêncio, e o silêncio era suficiente. Ela aprendeu a traçar os arcos narrativos como um arquiteto lê uma planta, onde se botava tensão, onde se deixava espaço para arrependimento, como se sustentava uma vingança sem manchar a própria dignidade. Nesse processo, não buscou destruição gratuita. Procurou estratégia. Ao longo de 3 anos, moldou uma nova arquitetura pessoal. Fez-se necessária a um conjunto de coisas: provas de sangue, registros de infância, cartas escondidas em gavetas de casas antigas. Em cidades estrangeiras, reuniu pessoas que viriam a ser peças-chave: advogados discretos, historiadores de família, um contador que sabia abrir cofres com palavras e não com arrombamento. E mais importante, fez amigos onde antes havia apenas tristeza. Baitital apareceu nesse mapa como algo inesperado e essencial, uma ponte de empatia. Pearl, como gostava de ser chamada em círculos menos formais, tinha sido anos antes beneficiária de um gesto simples: uma compra de peixe em dias de crise, um empréstimo pequeno que devolvia em prestações e sorrisos. Quando os caminhos dela se cruzaram novamente, Tital já não era a mesma figura. Assumira papéis, mas guardava lembranças. A lealdade de Pearl seria uma moeda de valor inestimável para o plano que Tiao Shi tecia. Enquanto isso, Yi Yun-chou seguia sua escalada em território conhecido. Designer de mão firme, vice-presidente confiante, ele circulava ambientes que nunca perguntavam demais sobre origens. A sua queda de sensibilidade era, talvez, a sua maior qualidade para o público. Ele sabia intimidar sem levantar a voz. Mas em intervalos, fugindo dos holofotes, havia marcas que não se dissolviam, contratos apertados, pressões de diretores, uma fatia de culpa que se entranhava como casca. Quando Tiao Shi sumira, ele respirou aliviado. A cidade lhe concedeu o prêmio do esquecimento. Contudo, mundos que acreditam ter enterrado uma pessoa costumam subestimar sua habilidade de voltar. E é assim que começam as grandes reviravoltas. Com subestimação, a preparação de Tiao Shi não foi só administrativa. Teve fricção emocional, sacrifício e, por vezes, retorno àquilo que ela sempre fora para não perder humanidade. Ela fez cursos discretos de etiqueta para as salas onde jamais entrou. Estudou línguas que soavam corretas em jantares oficiais. Praticou a fala de quem tem dinheiro no banco e, sobretudo, praticou a calma dos que têm poder sem necessidade de gritá-lo. Um dia, em um pequeno apartamento com janela que dava para um pátio de árvores, ela olhou para uma caixa antiga onde guardava recortes de jornais, bilhetes da mãe e fotos de infância. Entre as lembranças, havia uma carta dobrada, amarelada, com o selo da família Dongfang. Ao abrir, a confirmação vinha como uma peça que encaixa, uma assinatura, um nome anotado nas margens de um testamento antigo, referências que conectavam sua história àquela família poderosa. Não era a única prova, mas era a peça que faltava para que outras portas se abrissem. Quando pegou o telefone e ligou para um dos irmãos, não foi para pedir nada. Foi para anunciar que vinha. A voz do outro lado demorou 1 segundo. Depois se firmou. Era uma voz que reconheceu nela traços que o tempo não apagara. Não só os de sangue, mas os de corajosa postura. Dongfang Yan apareceu nos relatos como figura maior. Executivo frio e preciso, homem acostumado a decisões que mudam destinos. Em público, o presidente do grupo Dongfang raramente exibia emoção. Em privado, tinha fissuras. A notícia da filha que retornava trouxe para sua mesa uma mistura de dever e surpresa. Dongfang Chan, o do meio, com um coração que bateu em registros diferentes, sentiu no peito algo parecido com proteção. Dongfang Chen, o caçula, estrela em redes e campanhas, viu na história uma oportunidade de afeto que as câmeras saboreiam. A estratégia que Tiao Shi arquitetou não visava apenas reivindicar um nome.
Ela queria reconstruir sua narrativa de modo que fosse impossível calar a origem dela como se fosse mancha. A ideia era virar o jogo, mostrar que humildade e riqueza podem coexistir, que a experiência de ter nascido na mercadoria da vida não a invalidava como herdeira. Pelo contrário, era parte do patrimônio moral que ela levaria para a liderança. Enquanto os preparativos logísticos avançavam, a cidade começou a notar tremores. Não era um anúncio formal, eram sussurros nos corredores do setor de design, um e-mail vazando, olhos que se cruzavam e tentavam decifrar se havia ou não uma jogada de imprensa. Lee Jung-chol, que acreditava ter se livrado dela, recebeu ao mesmo tempo uma nota disfarçada de simples. Presença confirmada da família Dongfang em evento que ele ajudara a organizar. O aviso pequeno o fez gelar. Não pela presença da família, mas pela possibilidade de enfrentar, cara a cara, quem havia humilhado. No plano de Xiaoxi, havia ainda outro elemento sensorial, espetáculo. Ela sabia que o público precisava de imagem para ligar os pontos. Assim, não haveria apenas documentos. Haveria um retorno que seria, em pequenos detalhes, impossível de ignorar. Um helicóptero pousaria não para ostentação gratuita, mas como um símbolo. Os mundos que ele liga são diferentes, e o som se assemelha a um aviso. Haveria roupas, mas escolhidas para dizer muito sem falar. Haverá gestos, curtos e certeiros, que transformam as expectativas do público. Tudo isso calculado com disciplina quase cirúrgica. Mas antes do grande retorno havia batalhas práticas na empresa que ela conhecera e deixara. A Vita Design continuava a movimentar negócios e intrigas. A ausência dela deixara espaço para rivais internos ampliarem suas vozes. Bai Tao, que mantivera um contato discreto, havia informado Xiaoxi sobre estratégias de sabotagem, contratos que a favoreciam e, ao mesmo tempo, cláusulas que poderiam ser usadas em sua defesa. Havia também aliados menores, fornecedores, clientes de longa data que lembravam da honestidade de sua mão. Em uma tarde, no escritório de um advogado com vista para um rio cinzento, Xiaoxi assinou papéis que lhe devolviam status legal. Quando saiu dali, a sensação de ser novamente parte de um jogo maior lhe deu vertigem. Era feliz de modo contido. A felicidade era a de quem traça mapa de retorno. Precisa ser firme e sem euforias midiáticas. Enquanto ela costurava sua volta, o próprio Lee Jung-chol sentia o chão tremer. Pequenos sinais o atingiam. Uma perda de contrato que ninguém explicava totalmente. Um fornecedor que mudara de opinião sem justa razão. Uma manchete no jornal que mencionava um nome que ele acreditava ter soterrado. Paralisado pela possibilidade de erro, ele tentou conter a maré com comunicados frios, com reuniões internas em que se mostrava mais competitivo do que nunca. Mas havia algo em sua expressão que denunciava insegurança. E insegurança é um terreno fértil para erros. No outro extremo desse xadrez, as rivais comemoravam pequenas vitórias. Ela não voltará, diziam entre elas, segurando a crença de que o mundo era justo com quem tinha a história polida. Yang Xiaoxin, por exemplo, acreditava que a humilhação programada naquela festa havia encerrado qualquer risco. Dong, por sua vez, achava que as aparências mantinham o poder, e foi esse excesso de certeza que abriu frestas. Em noites de insônia, Xiaoxi reviviam-se memórias do cais, o cheiro do peixe, as mãos trabalhadas da mãe, o riso das crianças que brincavam entre caixas. Essas memórias não eram apenas nostalgia, eram alicerces para que ela não se perdesse ao entrar num mundo feito para esquecer raízes. A cada passo em direção ao novo nome, ela deixava claro para si mesma que não mudaria em essência. Seria rica, poderosa, mas também aquela que mudara o destino pela determinação de não aceitar rótulos. Quando enfim chegou o dia do primeiro movimento público, uma aparição controlada, um sinal sutil de retorno, tudo estava pronto. Xiaoxi olhou no espelho por alguns segundos, ajustou a gola do casaco que escolhera e respirou como quem arruma a postura para ser vista. A equipe que a acompanhava, pequena, profissional e leal, sabia que ali não se tramava vingança de tabloide, tratava-se de restituição. Do outro lado, Lee Jung-chol recebeu uma ligação inesperada.
A família Dongfang confirmou presença no coquetel, disse a voz do outro lado da linha. Ele pigarreou, arranjou sorriso, mas houve um momento em que a máscara caiu. A imagem da garota do mercado, a cena do holofote apontado para o desprezo, tudo voltou. Não era apenas medo do escândalo, era medo da exposição de seu próprio caráter. E quando o helicóptero cortou o céu da cidade, a notícia espalhou-se em ondas. Carros pararam, bandejas de comida foram deixadas e os rostos olharam para cima. O motor fez um som grave, uma surpresa sonora que antecipava a narrativa que estava para acontecer. No topo do heliponto, sob os olhos de câmeras já discretamente posicionadas, Dongfang Shi desceu. 2 passos firmes, metade silêncio, metade majestade curta. Atrás dela, os irmãos, ajustados à cena como colunas que sustentam um templo, caminharam com passos medidos. A reação da plateia foi imediata. Choque, rearrume de roupas, dedos apontando. Lee Yun-chou, naquele instante, sentiu o chão ceder. Não por inveja, mas por reconhecimento tardio de que sua versão da história começava a se desfazer. Ele buscou palavras, mas o próprio tempo já havia falado. 3 anos eram suficientes para mudar contratos, alianças e, principalmente, percepções. No rosto de Dongfang Yan havia um cálculo silencioso. Ele subiu a poucos degraus e, em público, fez o gesto simples de cumprimentar a mulher que agora dizia possuir. Dongfang Chan lançou um olhar que mesclava afeto e desafio. Dongfang Chen, com um sorriso que a juventude lhe dava, olhou para ela como se estivesse admirando não apenas uma figura social, mas alguém que resistira. A cena foi montada com a precisão de um diretor, cada um no seu lugar, cada expressão meditada. E ainda assim, o verdadeiro espetáculo não era o helicóptero nem as roupas, era um silêncio prolongado que mordia a garganta. As câmeras captaram os detalhes, o leve tremor dos lábios de Lee Yun-chou, a testa franzida, as mãos que buscaram abrigo nos bolsos. Quando a senhora que presidia a festa iniciou cumprimentos, algo aconteceu. Por um segundo, o tempo se suspendeu. Não foi o ultraje que se via nas redes sociais por semanas depois. Foi algo mais íntimo, o reconhecimento de que a humilhação que ele infligira poderia finalmente voltar para cortejar sua alma. Tiao Shi, ao cruzar o salão, não olhou para ele como quem busca piedade. Olhou com a serenidade de quem estudou cada cena e agora a encena com exatidão terapêutica. Havia espaço para misericórdia? Sim. Havia espaço para lição? Também. O gesto que ela fez foi curto, um acenar mínimo, quase mecânico, que incendia interpretações. Para uns era perdão, para outros era aviso. Naquela noite, quando o mundo esperava um confronto público com gritos e acusação, houve silêncio. Não porque o drama não se realizara, pelo contrário. O drama guardou-se para quando as cortinas caíssem, para quando as manchetes quisessem transformar a emoção em clique. O que se instaurou foi uma tensão aguardando o momento certo. E esse momento era ainda maior do que qualquer cena de confrontação imediata. Era o começo de um jogo em que peças mudariam não por força, mas por razões de direito, reputação e estratégia. Quando Tiao Shi deixou o salão, a cidade falou. Jornais noticiaram o retorno, sites especularam. Entre as centenas de mensagens, uma coisa ficou clara. A antiga vendedora não voltara para pedir perdão nem para pedir nada. Voltara para reassumir o que era dela e reescrever o conto que outros escreveram sobre ela. E mais que isso, revelara que o mundo não gira apenas pelos poderosos que se autoproclamam donos de bom gosto. Gira também pelas histórias que resistem ao esquecimento. Mas tudo aquilo ainda estava em movimento. A presença dela como Dongfang Shi era real, palpável. Os irmãos se juntavam, discretos e calculistas. Lee Yun-chou engolia cada derrota antes que ela viesse ao público. Havia ainda muitos capítulos para serem disputados. No escritório da Vita, nas reuniões fechadas, nas alianças que precisavam ser confirmadas e nas feridas que precisavam de cura, ou de vingança. E havia algo que Tiao Shi aprendeu bem nesses 3 anos. O melhor momento para acertar a ferida do passado
É quando você já aprendeu a respirar com a calma dos que sabem que tempo e paciência transformam o desejo em fato. Ela tinha paciência. Tinha também uma visão nítida do que queria preservar, sua origem, sua dignidade e a possibilidade de escolher o que fazer com o homem que a ridicularizara. Enquanto isso, uma cena menor, quase íntima, ocorreu em um corredor do prédio da Vita. Yi Yun-chou encostou-se a uma porta e, sozinho, deixou que as lágrimas viessem. Não foram lágrimas de espetáculo. Foram pequenas gotas de alguém que meditou sobre o estrago que fizera com uma frase. Alguém que, pela primeira vez, percebeu o vazio que se cria quando se destrói a identidade de outra pessoa por um gosto de superioridade. Esse momento não foi testemunhado por muitos. Foi um lampejo humano no fim de uma temporada onde o orgulho ditava o roteiro. Na plateia, a cidade observava e anotava. Alguns sentiram compaixão, outros, satisfação mal disfarçada. Mas para Tiao Shi, ver Yi Yun-chou desmanchar-se em privado não era o único objetivo. Ela não vinha para esmagar, vinha para restituir. Se isso significava vê-lo chorar, que assim fosse. Mas o verdadeiro triunfo seria maior do que qualquer choro. Era recuperar uma identidade e redirecionar poder com a mesma mão que, uma vez, empacotou o peixe. No final daquela primeira onda de retorno, havia promessas não ditas. Havia planos que só se consumariam nos dias seguintes, provas que seriam apresentadas, contratos que seriam contestados, um baile em uma ilha que prometia ser palco definitivo para a verdade. Havia, acima de tudo, a certeza de que as pessoas que menosprezaram jamais veriam o mundo da mesma forma. Tiao Shi caminhou pela cidade naquela noite com passos lentos. O vento trouxe lembranças e presságios. No bolso, a velha carta com a assinatura da família Dongfang parecia pesar tanto quanto uma promessa cumprida. Ao erguer os olhos para as luzes, sentiu um sorriso contido, alinhado à sua nova postura. O tempo havia virado a página, mas a história ainda estava sendo escrita. Na manhã seguinte ao retorno, a cidade já não falava de outra coisa. Manchetes se sobrepunham em telas de ônibus, conversas nas cafeterias mudavam de tema diante da foto que mostrava Dongfang Shi descendo do helicóptero. A expressão serena, a gola limpa, uma carta velha no bolso que carregava tanto passado quanto direito. Os papéis não esquecem. As pessoas às vezes sim, mas os registros não. No escritório da Vita, a rotina se quebrou como cerâmica fina. Reuniões marcadas foram substituídas por sussurros. E-mails ganharam cópias para advogados. Portas se fecharam com gesto mais brusco que antes. Yang Xiaoxin passou a andar com o passo de quem segura uma taça prestes a cair. Dong, sempre pronto a fazer comentários que cortavam, passou a medir as palavras que antes eram espadas afiadas. Yi Yun-chou tentou normalizar o dia como se nada tivesse acontecido. Liderou reuniões, distribuiu tarefas, sorriu nas câmeras. Mas havia um tremor nas suas mãos que a plateia menos atenta não via. No entanto, nada no mundo corporativo é inteiramente público. As alianças se fazem longe das câmeras, em salas com paredes espessas e cafeterias discretas. Tiao Shi sabia disso. Por isso, em vez de subir ao primeiro púlpito que apareceu, chamou as peças que lhe fariam falta. Bai Chitao foi a primeira, leal e pragmática. Também havia o contador que ela contratara com o único objetivo de traduzir números em provas. Havia advogados de família acostumados a abrir portas empacadas pelos anos. Cada nome era uma peça num tabuleiro que ela agora dominava com calma. Precisamos de auditoria completa, disse ela numa reunião discreta, com a voz que já aprendera a modular para salas de diretoria. Não por vingança, por clareza. A frase teve efeito imediato. Claridade é uma palavra que assusta quem tem algo a esconder. O contador entregou uma lista de contratos, datas, pagamentos e fonogramas de reuniões. À medida que os documentos se empilhavam, linhas antes borradas ganhavam nitidez. Alguns valores irregulares foram descobertos. Despesas criativas assinadas por Yi Yun-chou, enfim, pareciam menos criativas e mais evasivas. Não era um crime necessariamente. A linha entre erro contábil e fraude pode ser tênue,
mas era o bastante para um conselho corporativo exigir respostas, e Yun Shou foi chamado para explicar. No auditório da Vita, sob o olhar de diretores e de câmeras internas, ele apresentou sua versão. Pressões por prazos, decisões tomadas em equipe, falhas do sistema de controle. Havia no discurso a segurança que o tornou líder de design, argumentos rápidos, referências a números, promessas de reformas. Mas, entre uma frase e outra, a imagem do evento onde zombou de Qiao Shi aparecia nítida para muitos que assistiam. O público interno, que antes aplaudia sua frieza, agora via o risco de um líder que deixara que seu julgamento pessoal interferisse na reputação da empresa. Enquanto as engrenagens administrativas giravam, o sistema, que ela chamara de arquiteto de histórias, fez um movimento sutil nas sombras da mente de Qiao Shi. Não era uma voz com rosto. Era mais um conjunto de padrões que ela já mapeava. Onde as pessoas tendiam a recuar, onde a autoproteção era confundida com culpa. Como um escândalo pode consumir um homem e, ao mesmo tempo, ser apagado por um bom porta-voz. Ela usou esse mapa para prever as manobras. Sabia que Yi tentaria reverter a narrativa com charme institucional. Por isso, preparou o que faltava: evidências públicas, testemunhas e um momento teatral que anulasse toda defesa baseada apenas em retórica. Mas nem só de cassino corporativo vivia a história. As correntes familiares, mais do que contratos, influenciavam decisões com força maior. A imprensa notava que os irmãos Dongfang não se limitaram a aparecer ao lado dela como adereços. Por trás do protocolo havia conversas e contestações. Dongfang Yan, ao mesmo tempo em que reconhecia juridicamente a ligação, avançava cauteloso. Uma família bilionária tem compromissos e rivalidades que não se dissolvem com um testamento. Dongfang Chan e Dongfang Chen, no entanto, demonstraram respostas distintas. Chan com um olhar protetor e postura de quem realmente cresceu com necessidades afetivas que não se compram. Chen, mais impulsivo, parecia encantado pela metáfora da sobrevivente que vira nobre. Os primeiros confrontos públicos mais duros ainda estavam por vir. Houve, no entanto, um episódio que tirou a história do terreno frio dos contratos para o solo vivo da emoção. A senhora Dongfang, a matriarca que sempre preferira voz própria a discursos alheios, sofreu um acidente no caminho para uma visita aos escritórios. Um carro em que estava foi atingido por uma van. Nada sensacionalista, apenas o típico erro de trânsito que pode virar tragédia. O hospital recebeu a notícia como um alerta vermelho. A notícia se espalhou com velocidade. Nos corredores, o ar tornou-se mais pesado. No escritório, conversas pararam no meio. Qiao Shi soube pelo telefone de Bai Chitao, que chegara ao hospital no primeiro carro. Correria, rostos pálidos, médicos com prontos diagnósticos. O boletim era real. Fraturas internas, necessidade de cirurgia, possíveis transfusões. Em poucas horas a família se reuniria, e a decisão sobre doações e acesso às salas de operação seria tomada. No saguão do hospital, entre poltronas e máquinas de café, Qiao Shi sentiu um fenômeno que há muito não sentira. A urgência que não se compra nem se planeja. Não era hora de simbolismos ou de estratégias. Era hora de estar, e de agir com humanidade. Quando alguém falou da necessidade de sangue compatível, ela não hesitou. Doar não era uma prova de filiação burocrática, era um gesto genuíno, simples e imediato, que dizia mais sobre caráter do que qualquer contrato poderia dizer. Na sala de triagem, o clima era quase sagrado. A coleta de sangue, o atendente de luvas, a etiqueta do hospital, tudo parecia um ritual que, por alguns instantes, diminuía as distâncias entre classes. Ali, com uma agulha no braço e a visão de monitores piscando, Qiao Shi se reconheceu nas mãos que um dia empacotaram peixe, nas mãos que agora estendiam para salvar alguém que pertencera à família que lhe dera um sobrenome. Não era sacrifício teatral. Era a continuidade de uma identidade que, embora multiplicada pelo luxo, não dissera adeus às suas origens. A imagem daquela noite correu o país. Fotos de Dongfang Shi ao lado de acompanhantes da família no corredor do hospital, conversa contida com médicos e um registro simples. Ela com o braço enfaixado após a doação. A imprensa se atracou com a cena. As redes sociais a viralizaram. Para alguns,
Era um golpe de marketing. Para outros, era um ato que anulava qualquer leitura simplista. E para os irmãos, sobretudo para Dongfang Yan, foi um momento que mexeu com um núcleo que números não alcançam. O reconhecimento de que sim, ali havia mais do que direito legal, havia coragem. As salas de reunião que já fervilhavam precisaram agora lidar com o fator humano. Enquanto a matriarca se recuperava, as decisões urgentes foram postergadas. E quando retornaram, voltaram com um novo mapa emocional. A família exposta à fragilidade reavaliou alianças. Quem demonstrara empatia, quem fizera gesto vazio. Isso pesou. Dongfang Yan, que antes flertara com a cautela de quem preserva os bens, começou a se inclinar para medidas mais decisivas para proteger o nome da família. E quando se conversa sobre proteção, tratam-se de contratos e consequências. Paralelamente, Lee Yun-chou tentava apagar incêndios. Uma transferência de responsabilidade aqui, uma justificativa ali, mas nada que, aos olhos dos novos auditores, fosse convincente. Alguns contratos da Vita foram congelados. Clientes preocupados pediram garantias, e a reputação, esse capital intangível, começou a murchar em prazos curtos. Sem perceber, Yi enredou-se em suas próprias evasivas. Seus aliados menos firmes começaram a distanciar-se. O orgulho que antes o impulsionava agora o deixava sozinho nos corredores frios da empresa. Na noite antes do evento que Xiao Xi preparara como clímax, um baile em uma ilha, anunciado como uma celebração de design e talento, mas concebido por ela como palco para a verdade, houve uma montagem frenética de detalhes. O espaço era perfeito, um pier em madeira que rangia com cada passo, luminárias que criavam sombras pensativas, convidados que mais pareciam peças de um quebra-cabeça social. Ela quis que cada detalhe falasse. Da mesa com centro simples, lembrando que ostentar não é sinônimo de valor, ao menu que mesclava sabores humildes com delicadezas que não ofendiam a memória do passado. Baixitao deu os últimos retoques, um envelope falso aqui, um documento original ali, pessoas discretas na equipe de som que cuidariam para que certas gravações fossem reproduzidas no momento exato. Dongfang Chan ajudou a coordenar a logística com a precisão de quem colocou o coração em segundo plano por um breve instante. Dongfang Chen manteve a comunicação com a mídia, sabendo que era melhor controlar a narrativa do que deixar que ela fosse inventada por terceiros. Antes do baile, Xiao Xi teve um momento a sós no convés. O mar respirava em ondas curtas. O barulho das águas parecia apagar a pressa da cidade. Ela, por um instante, permitiu-se pensar não como herdeira nem como estrategista, mas como a menina que empacotava peixe e que, certa vez, sentira vergonha diante de um comentário maldoso. Fechou os olhos e murmurou, numa conversa que era tanto consigo quanto com aquela figura sem face que chamava de sistema. Hoje você vai assistir, não para sentir pena, para entender que as histórias podem ser reescritas quando quem viveu o enredo decide virar a página. Houve, no pensamento, um sorriso que não era desafio puro nem vingança. Era reconhecimento de que uma narrativa só muda quando se encara com verdade. O baile começou com naturalidade. Convites foram cumpridos, talheres tilintaram e discursos breves aqueceram a noite. Entre a música e as luzes baixas, as tensões se escondiam como sombras na madeira. Lee Yun-chou chegou com o traje que sempre usara, impecável, como se limpeza de imagem fosse uma roupa que se pode trocar a qualquer hora. Ele tentou sorrir para as câmeras. Alguns convidados o aplaudiram, outros só levantaram sobrancelhas. O ponto alto da noite estava programado para depois do jantar. Uma apresentação que supostamente celebraria a história do design contemporâneo, mas que, na verdade, seria a cortina para a grande exposição. As luzes se focaram no palco. Xiao Xi subiu com passos que pareciam coreografados por meses de treino interno. Havia na sua postura a calma de quem domina cada movimento. No telão, imagens começaram a passar. Recortes de jornal, fotografias antigas, e-mails que antes eram simples linhas privadas entre colaboradores. A plateia, primeiro curiosa, foi engrossando em murmúrios quando antigos contratos apareceram em destaque.
Documentos doados por ex-funcionários, notas de reuniões e registros de pagamentos tornaram uma narrativa invisível em evidência. E tentou interromper. Levantou-se com o gesto dos que acham que ordem pública é sua por direito. Sua fala inicial foi um ataque. Isso é montagem. São acusações sem base. A plateia se dividiu. Alguns acreditaram, outros aguardavam. Foi então que, com a paciência de quem estudara as reviravoltas do sistema, Tiao Shi acionou a peça que faltava. Gravações de reuniões onde ele mesmo admitia ter redirecionado orçamentos para cobrir falhas em projetos, e-mails onde seu envolvimento em decisões questionáveis vinha explícito em termos que não deixavam espaço para retórica. As luzes no rosto de Yi mudaram. Seus argumentos, rituais conhecidos, perderam força diante da evidência. Um por um, patrocinadores solicitaram esclarecimentos. O conselho da Vita, presente naquela noite, ouviu em silêncio. Não era um tribunal. Era um palco onde a verdade não pedia mão para se expor. Havia no rosto de Yi a palidez de quem vira o chão ceder. Quando tentou ajeitar o discurso de defesa, sua voz falhou. A plateia, acostumada a lhe conceder autoridade, sentiu o inverso: desconforto e incredulidade. Aquelas cenas foram tão cortantes quanto previsíveis, e isso era justamente o ponto. A teatralidade das emoções, a crueza das palavras gravadas, tudo conspirou para desmontar a máscara. No auge da apresentação, quando mais ninguém esperava que ele reagisse, Lee Yun-chou descuidou-se de um detalhe. Sua mão, trêmula, deixou cair o copo com água. Foi um gesto quase bobo, mas que simbolizou o que vinha: a perda do controle. E então, como se um fio que sustentasse sua compostura fosse rompido, ele saiu em direção ao deck lateral. Na saída, as câmeras o seguiram. Vídeos correram pela plateia, e já se sabia que aquele momento não seria só da noite. Seria notícia. Ele foi visto em imagens posteriores, sozinho na penumbra do pier, as costas curvadas, mãos nas têmporas. Um passageiro que passava perto falou, quase sem perceber, que ouviu gemidos que pareciam choro. E no mundo que há muito confunde exposição com julgamento, as imagens do homem arrogante agora vulnerável passaram a circular com legenda: Lee Yun-chou, desfeito. Quando a imprensa captou as lágrimas, o efeito foi imediato. Para alguns, era redenção tardia. Para outros, apenas consequência de perder o topo. Mas o que importa, para a história, é o momento em que o homem que humilhou alguém percebe o peso do próprio gesto. Lágrimas não apagam ações, mas mostram que o ser humano é capaz de se despir do orgulho quando a verdade o alcança. No entanto, a cena não terminou com um choro em público. Depois de minutos de aflição, Yi aproximou-se da borda do pier e quem estava por perto viu que as lágrimas eram seguidas por palavras escassas, quase sussurros. Era um pedido de perdão? Um lamento de impotência? Difícil dizer. A câmera pegou a sombra de sua face encharcada. Para Tiao Shi, a emoção foi muitas vezes contraditória. Havia satisfação diante de uma justiça feita com provas, e havia compaixão pela fragilidade humana. Ela escolhera desde o início não esmagar para o espetáculo, mas também não se fecharia ao que cabia: accountability. O desfecho público do baile teve uma sequência que definiu o tom final. O Conselho da Vita, pressionado por evidências e pelo impacto na reputação, anunciou investigação formal e afastamento temporário de Lee Yun-chou de suas funções até que os fatos fossem esclarecidos. Para um homem cujo status era sua identidade, a medida soou como sentença. Ele teve, naquela noite e nas que se seguiram, de enfrentar não só a mídia, mas uma fiscalização interna que antes tolerara práticas dúbias. Na manhã seguinte, imagens de Yi chorando rodaram o país. Mas também rodaram imagens de Tiao Shi na sala de reuniões com os irmãos, delineando projetos que iriam além de vindicações pessoais. Ela insistiu numa agenda que combinava justiça com reconstrução. Programas de bolsas para jovens designers de origem humilde, parcerias com fornecedores locais, iniciativas que dessem voz e oportunidade a quem, como ela, conhecera o peso do desprezo. Foi uma escolha clara: usar a posição conquistada para ampliar e não apenas vingar.
Essa postura rendeu críticas de setores que desejavam mais espetáculo. Rendeu também honra e apoio de muitos que viam nela algo raro. Poder com propósito. Dongfang Chan a apoiou em público, assumindo que parte do futuro do grupo passaria por mão nova e por políticas que integrassem experiência e sensibilidade. Dongfang Yan, embora mais calculista, teve de concordar. A manutenção do prestígio da marca pedia alterações que respondiam a riscos reputacionais. Quanto a Yi, seu processo foi lento e público. Inicialmente negou tudo, depois, acuado pelas evidências, ofereceu explicações e, por fim, em entrevistas e encontros particulares, começou a demonstrar remorso. As lágrimas públicas foram seguidas por gestos de reparação, devolução de parte de bonificações questionáveis, publicações de desculpas e, sobretudo, um sumiço por um tempo que lembrava o de 3 anos atrás. Não um desaparecimento estratégico, mas um retiro para repensar. Seu choro, que o título prometera, tornou-se real, e essa realidade chocou mais do que qualquer manchete sensacionalista. A cidade discutiu. Alguns pediram perdão enfático, outros desejaram que o homem nunca mais recomponha sua posição. Xiaoxi, entretanto, manteve sua postura. Dignidade sem humilhação pública gratuita. Em privado, recebeu uma visita inesperada. Yi apareceu na porta do edifício administrativo do grupo. O encontro foi reservado, curto e intenso. Ele pediu desculpas com a voz desfeita, falou de vergonha, de vazio e de como sua própria vida perdera rumo ao se perder no julgamento dos outros. Havia arrependimento, sim, e também demanda. Queria talvez reparar. Ela ouviu. Falou sobre dignidade e lembrança do passado. Disse, com a serenidade que a definia agora, que perdão não era sinônimo de reaproximação amorosa, e que confiança se reconstrói com tempo e ações. Não houve cena de reconciliação romântica. Houve um ato de humanidade. A narrativa preferida por muitos, o casal que se reconcilia publicamente, não se concretizou. Em seu lugar, a protagonista mostrou a maior prova de soberania, a liberdade de escolher. Nos meses que se seguiram, a lição de sua liderança tornou-se prática. Programas internos de inclusão na Vita foram instituídos. Um fundo de apoio a pequenos fornecedores foi anunciado pela família Dongfang. Exposições que celebravam talentos de periferias começaram a circular em espaços antes inacessíveis. A imprensa, que primeiro buscara o escândalo, agora reescrevia a imagem da herdeira bilionária que usava recursos para ampliar oportunidades. A relação com os irmãos também se consolidou de forma que poucos previram. Dongfang Yan, sempre cauteloso, passou a valorizar a combinação entre competência administrativa e sensibilidade social. Dongfang Chan assumiu um papel de aliado próximo, com conversas que iam além de ações corporativas para tocar no pessoal. Dongfang Chen se transformou numa voz pública que defendia causas sem perder o brilho das campanhas que tanto o destacaram. Juntos, eles formaram um núcleo que, embora não livre de tensões, mostrou que sangue e estratégia podiam coexistir. Bai Chitao tornou-se uma presença constante. Não uma sombra, mas uma amiga que sabia quando falar e quando apoiar. Sua história se entrelaçou com a de Xiaoxi, de modo que a lealdade não foi apenas moeda de troca, mas prova de que alianças verdadeiras se manifestam na dor e na festa. Para Pearl, o antigo gesto de compra de peixe fora transformado em reconhecimento que lhe trouxe não fama vazia, mas papéis de responsabilidade em programas sociais. E o sistema? Esse continuou invisível, respondendo com a previsibilidade que ela já antecipara. Muitas vezes ela pensava nele como um espelho, refletia o que a sociedade esperava. Ao estudar seus erros, aprendeu a moldar as cenas a seu favor. Mas também sabia que o sistema é composto de pessoas, e que mudar roteiros exige trabalho contínuo, não só um único ato de exposição. No plano pessoal, houve decisões que reafirmaram sua nova identidade. Não houve ruptura com o passado. Por vezes visitava o cais, olhava para a banca de peixe que restava, conversava com velhos conhecidos e ria do quanto as coisas mudaram. Também não houve fusão imediata com o luxo. Manteve hábitos que lembravam a disciplina de outrora.
Esta mistura peculiar foi, para muitos observadores, a parte mais difícil de compreender. Como conciliar o poder com as lembranças e a compaixão que elas trazem? Para ela, era simples. Não se trata de conciliar. Trata-se de ocupar lugares diversos sem renegar a própria história. E Yun-Chou, quando reapareceu publicamente meses depois, apareceu mais contido. Tinha feito terapia, como vazara em algumas fontes jornalísticas. Tinha procurado reparar alguns danos. Havia arrependimento, em doses públicas e privadas. Mas nenhum gesto resgataria totalmente aqueles anos de prepotência. Sua queda fora exemplar por motivos que iam além das provas. Fora um lembrete de que a vida social é um tecido fino. O ex chorou, e seu choro foi parte da história. Para alguns, foi redenção. Para outros, entrega tardia. Para a protagonista, foi fechamento de ciclo. No epílogo dessa sequência de eventos, a cena que ficou foi mais calma do que a maioria esperava. Xiaoxi, sentada numa varanda de vidro do prédio da família, observava a cidade com um café à mão. O reflexo na janela mostrava não só a mulher poderosa, mas a menina do passado, e ambos coexistiam sem esforço. Ao fundo, as notícias anunciavam mudanças nas lideranças da Vita. Um breve segmento mostrava Yi em uma pequena sala, escrevendo cartas e participando de encontros de reconciliação. O mundo, sempre faminto por um final dramático, encontrou a versão que mais lhe servia. Lágrimas, revanche, justiça e uma líder que decidira transformar dor em políticas públicas. Ela havia, no entanto, guardado algo só para si. Num caderno pequeno, onde anotava ideias para iniciativas e pensamentos para discursos, havia uma linha que funcionava como mantra. Poder é responsabilidade. Identidade é patrimônio. Dignidade não se compra. Foi com esse lema que conduziu os passos seguintes. A herança bilionária não era, para ela, um pedestal para a humilhação alheia. Era ferramenta. Escolheu construir programas que abrissem portas que, antes, se fechavam com grilhões de preconceito. Instituiu bolsas para jovens de bairros periféricos entrarem no mundo do design. Promoveu feiras que ligavam fornecedores locais às redes maiores e criou, com os irmãos, um conselho consultivo que incluía vozes de gente que nunca estivera à mesa. O ex, Yi Yun-Chou, chorou, como prometia o título. O choro foi real, intenso e fotografado. A plateia, que no passado o havia aplaudido, agora via suas lágrimas com reflexo de ambivalência. Para alguns foi espetáculo. Para outros, sinal de que mesmo os orgulhosos podem, ao se confrontarem com a consequência de seus atos, ter um deslize de verdade. E essa fragilidade humana, quando exposta, transforma narrativas. No entanto, a cena final que ficou para a posteridade não foi a do choro. Foi a da escolha. Xiaoxi escolheu seu caminho. Liderar com coragem, sem esquecer as mãos que um dia trabalharam por pouco. Não houve casamento de reconciliação anunciado. Não houve destituição espetacular que alimentasse tabloides. Houve, sim, um exercício de poder que preferiu multiplicar oportunidades em vez de multiplicar humilhações. A cidade continuou a girar, naturalmente mais atenta. Alguns negaram as mudanças, outros celebraram. E entre aplausos e críticas, a verdade se manteve simples. Uma menina menosprezada por sua origem mostrou que dignidade não é propriedade de quem nasceu com sobrenome nobre. Ela provou que uma história pode ser reescrita em vários capítulos, com provas, com coragem, com compaixão e com decisões que mudam não só destinos individuais, mas o mapa de uma comunidade. Se essa reviravolta tocou você, curta e siga o canal para mais histórias onde o poder encontra a humanidade. Deixe nos comentários. O que você faria no lugar dela? Perdoaria? Exigiria justiça? Ou faria algo totalmente diferente? Meses depois, em cerimônia discreta, foi inaugurada a primeira mostra itinerante patrocinada pelo fundo que Xiaoxi e os irmãos criaram. Jovens designers de bairros periféricos expuseram peças que misturavam tradição e inovação. Fornecedores locais receberam contratos que antes só os grandes grupos alcançavam. No discurso de inauguração, ela falou pouco.
Suas palavras foram medidas e precisas. A vocação do poder é servir. Quem chega até aqui não precisa apagar de onde veio. Deve lembrar disso todos os dias. Os aplausos foram longos, não apenas por uma fala bem construída, mas porque muitos reconheceram ali o que a cidade assistira. Uma transformação que passou do espetáculo para a prática. E o ex continuou sua jornada de reavaliação. Aprendeu lentamente que quebrar alguém com palavras é construir um fantasma que volta para assombrar. As lágrimas que derramou foram um começo inconveniente, mas ainda assim início. A história de sua redenção, se houve, foi escrita fora dos holofotes, em terapia, em retratações e em tentativas discretas de conserto. Para Tiao Xi, essas tentativas não eram suficientes para um reencontro amoroso. Eram, no máximo, sinais de uma consciência que despertava. E isso bastou. A narrativa que começou com desprezo por uma vendedora de peixe terminou por afirmar outra coisa. As origens não são manchas, são alicerces. Ela ficou com o sobrenome de família, com a voz que conquistou respeito e com os irmãos que, apesar de suas diferenças, decidiram que protegeriam não apenas o capital econômico, mas o capital humano ligado ao nome. E pela primeira vez em muito tempo, as conversas sobre poder e identidade na cidade ganharam um novo tom. Menos de glória vazia, mais de responsabilidade compartilhada. Assim, a vida continuou, com tarefas diárias e projetos grandiosos. A menina que empacotava peixe agora dirigia iniciativas que conectavam mesas a mercados, dedos calejados a palcos. E quando, de vez em quando, o mar soprava lembranças, ela sorria. Sabia que o tempo não apagaria a história que vivera, e que naquilo residia sua força. O ex chorou. A cidade observou. A mulher tomou suas decisões. E sob o céu habitual da cidade, uma nova história seguia sendo escrita, menos previsível, mais humana, e, sobretudo, verdadeiramente dela.